muitos ainda não me conhecem. Eu sou uma consultora de vendas e atendimento, eu tenho uma empresa de consultoria para academias de artes marciais. E eu comecei como recepcionista na Aliança São Paulo. Comecei a praticar jiu-jitsu lá e foi lá que eu conheci o Edson e a gente desenvolveu não só uma relação profissional, mas uma relação de amizade mesmo, de irmandade. E a minha ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre o nosso trabalho. O Edson ele é professor de jiu-jitsu da Aliança São Paulo. Há quantos anos, Edson? Oficialmente desde 2013. Legal. Desde 2013. Ele está com um trabalho aí também na internet de divulgar a forma como a metodologia dele de ensino do jiu-jitsu, de treinamento. E a gente quer bater um papo assim para passar também a nossa visão, né, sobre a vivência que a gente tem em academia, principalmente sobre relacionamento com o aluno, enfim. E falar um pouquinho da nossa história, né? Acho que é legal vocês conhecerem assim o nosso trabalho e espero que agregue aí para vocês também, tragam possibilidades de reflexão e que a gente possa ser uma contribuição nesse sentido, de melhorar o trabalho, tanto de atendimento, o trabalho em sala de aula, então acho que aqui a gente vai conseguir conectar essas duas áreas da academia, né? Então o Edson agora vai se apresentar um pouquinho. Sim. Pô, meu nome é Edson de Oliveira, eu sou professor e atleta da Aliança São Paulo, sou faixa preta do Fábio Gurgel, faço um trabalho também na internet, como a Luana falou, direcionado para quem quer melhorar e entender melhor o jiu-jitsu. Eu tenho uma plataforma de ensino ali de jiu-jitsu que chama Além do Jiu-Jitsu. E Lu, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Eu acho que vai ser bem bacana esse bate-papo, acho que vai ajudar muita gente do jiu-jitsu. Acho que o jiu-jitsu ele é ainda um pouco carente desse tipo de conteúdo, né? Principalmente quando a gente fala de atendimento, quando a gente fala de recepção, porque muitas vezes não é só a técnica em si, né? O aluno que está ali por hobby e tudo mais, claro que a técnica é importante você saber jiu-jitsu, mas ele quer ser bem tratado, ele quer um lugar bacana para ele treinar, enfim, para ele socializar. Então acho que vai ser bem bacana o nosso papo aí, Lu. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Eu que agradeço. O Edson, ele, desde o início do projeto, eu sempre conversei muito com ele também para buscar opinião, orientação. Sempre foi um incentivador, assim, das minhas ideias. Sim, claro. Tanto no trabalho como no jiu-jitsu também. E aqui eu já quero linkar com... que a gente conversando, a gente chegou à conclusão que eu comecei a treinar jiu-jitsu por causa dele. Exato. A história, assim, quando eu comecei, eu ajudo nas aulas da Aliança São Paulo desde que eu era faixa azul, né? Eu treinava no centro com o Ricardo Mesquita, comecei na capoeira, aí depois conheci o jiu-jitsu, treinava na Aliança Centro, e aí a nossa academia na época fechou. Nós éramos faixa branca para faixa azul, nós viemos para o Fábio Gurgel, comecei a ajudar lá nas aulas, mas a primeira academia que eu comecei a trabalhar mesmo foi na faixa roxa, na Bifit, né? E o que aconteceu? Eu comecei a dar aula para a irmã da Luana, para a Nádia. E a partir dali que a gente se conheceu, né, Lu? A Luana já foi, se eu não me engano, ela foi fazer um treino com a gente, não lembro se era de musculação, alguma coisa assim na Bifit, eu conheci a Luana por ali. E anos mais tarde, a Luana começou a trabalhar na Aliança São Paulo. Foi mais ou menos isso, Lu? Você levou a Nádia para a Aliança São Paulo. Porque eu levei a Nádia, é verdade. Porque depois eu entendi ali que a Bifit não era mais um ambiente que a Nádia ia evoluir tanto, né? Não tinha tanto treino, exato. Eu falei, e a Nádia sempre foi muito talentosa e, pô, já gostava de ser na porrada. Eu falei, você tem que treinar, você quer treinar sério? Então você vai treinar num lugar que vai te dar as condições. E aí nós fomos para a Aliança São Paulo. A Nádia começou a treinar lá na Aliança São Paulo, tem de competição que eu treinava. E por intermédio disso a Luana começou lá, né? E depois, como que foi? Eu me lembro direitinho a história. Porque aí ela pediu pro Fábio, que ela tava precisando trabalhar, ela pediu pro Fábio para trabalhar na recepção, né? Porque eu acho que ia precisar de alguém ali. Isso, foi isso mesmo. Ela ficou um período na recepção, mas ela queria se dedicar mais aos treinos de competição, porque na época o horário de competição era meio-dia. Era meio-dia, exato. E aí ela começou a trabalhar das 7 da manhã até as 2 e não conseguia fazer o treino de competição. Isso mesmo. Então ela foi para lá para ter cumprir com um objetivo e não estava conseguindo. Daí
eu também estava precisando de um trabalho, aí ela conversou com o Fábio se ela não podia sair e eu entraria no lugar dela. Sim. E aí eu entrei comecei a trabalhar aí com o Fábio na recepção da academia. Isso foi o quê? Isso deve ter sido 2016 já? No final de 2016. Caraca, Lu, eu tinha imagem que tinha sido antes. Eu já era faixa tal, eu era faixa marrom quando você entrou, então? Eu acho que sim, porque logo em seguida você pegou a preta. Eu peguei a preta em junho de 2016, se eu não me engano. Mas foi isso, então. E aí começou a sua história ali, né? Sua história na recepção. Aí começou, eu cheguei ali, eu não conhecia nada de jiu-jitsu, eu não sabia quem era Fábio Gurgel. Apesar da minha irmã ela já praticar há um tempo, minha irmã ela praticava karatê, sempre foi das artes marciais, mas a gente seguiu caminhos muito diferentes, então eu não entendia esse mundo e a gente nem conversava muito sobre isso, eu e ela na época. Mas eu comecei e aí por conta do trabalho, eu falei, eu preciso entender o que é esse produto aqui que eu tô vendendo, esse serviço que eu tô vendendo. E aí nisso, enquanto eu tava ali na recepção, eu fazia minhas pesquisas no Google e na época o Fábio também já tinha conteúdo na internet, estava também investindo um pouco mais nisso. Então comecei a pesquisar o que era Aliança. Chegavam as pessoas ali, eu vi o nome delas, eu ia pesquisar quem era, porque na Aliança sempre vai, né? Ali tá, enfim, a nata do jiu-jitsu. Sim. E aí eu comecei a ver quem era cada professor, quem são essas pessoas aqui que eu tô me relacionando. E eu fui me encantando, porque realmente é uma história impressionante, a história da Aliança. E a partir dela, eu fui também entendendo a história do jiu-jitsu, né? A gente vai ampliando vai fazendo as conexões, né? E depois de um tempo, depois de um ano, mais ou menos que eu tava ali, que eu comecei a praticar jiu-jitsu. E, enfim, os professores também começaram a me incentivar e eu vi que era uma necessidade também para eu entender melhor aquele universo para poder fazer a venda, para poder me relacionar com os alunos e tudo mais. E aí também que a nossa relação começou a se estreitar, né? Porque eu acho que antes de eu entrar no tatame... falava muito, né? A gente tinha uma relação um pouco mais distante. Você não gostava muito de mim, não? Tô brincando. A gente ia fazer uma pergunta, você não respondia, tô brincando. Aproveitando que você falou, né, eu acho que faz sentido a gente até, já que é um papo sobre essa integração de recepção com professor, né, enfim, todas as áreas da academia, acho que você falou uma coisa importante. Quando você entrou como recepcionista, você já tem você é uma mulher que sempre estudou muito, né? Você é formado e tudo mais, então você já tem essa cabeça de se interessar pelas coisas, né? Então, você mesmo teve essa atitude de olhar quem que era quem, de pesquisar, de depois começar a treinar. Mas eu acho que é algo muito importante para quem está entrando na recepção, sabe? Se tratando de uma coisa específica que é o jiu-jitsu, né? Você incentivar, de certa forma, você gestor de academia ou professor de academia, incentivar, de certa forma, quem está entrando na recepção a entender um pouco melhor, né? Para fazer uma primeira aula de jiu-jitsu, para ver como que é, para aí sim conseguir vender aquilo para o aluno quando ele chegar na academia, né? O que você pensa disso? Assim, isso te ajudou de uma certa forma? Você fez depois de um ano, né? Isso. Você ficou ali um ano sem ter feito jiu-jitsu, né? Sim. Quando eu comecei a praticar, eu vi que eu realmente não entendia do que eu estava falando. Assim, eu tinha um conhecimento muito superficial. Isso que você disse é fundamental. A pessoa que você vai colocar para ocupar esse cargo de atendimento, venda, recepção, ela precisa ter conhecimento para poder comunicar com o cliente o que é oferecido ali, né? O que acontece na academia. Então, sim, é muito importante o gestor ele ter essa preocupação, não simplesmente, né, esperar às vezes que a pessoa vai ter essa iniciativa de buscar, né, mas ele mesmo, porque é isso, não é todo mundo que vai ter essa busca, né, de entender mais a fundo. Então ele precisa saber passar também, né, olha, qual que é a história aqui da academia. É importante a pessoa saber um pouco da história do jiu-jitsu, quem são os mestres, né, quem veio antes, porque, enfim, vão ter clientes que vão estar mais interessados nisso, outros que também vão ter um conhecimento mais superficial, e a pessoa que faz o atendimento, ela precisa ter
a capacidade de ver qual o nível de interesse de cada um, né? Para poder desenvolver uma comunicação e poder direcionar a venda da melhor forma. E essa experiência que o Edson falou, né, da pessoa ir lá fazer uma aula de experimental também, ter a experiência de vestir o kimono, amarrar a faixa, tirar o sapato, pisar no tatame. Sim. Isso é bem importante, porque ela também vai ter a sensação que o aluno tem quando ele faz a primeira aula, né? Então ela vai conseguir se conectar melhor com o aluno e estreitar também a relação com o professor, né? Porque acho que ali dentro da academia o relacionamento é muito importante, né? Sim, sim. Eu acho que assim, você tocou num ponto bacana, que eu até lembrei de uma outra coisa, né? No jiu-jitsu, eu acho que o jiu-jitsu ele é algo muito específico. Assim, depois que você entende, ele é maravilhoso, né? As pessoas se apaixonam por ele. Mas o que acontece? Por ser uma coisa tão específica, você precisa estar dentro dele para você entender, né? Isso acontece com a mídia, por exemplo. O jiu-jitsu não está ainda na grande mídia devido a isso. O grande público do jiu-jitsu é quem faz jiu-jitsu. Eu acho que dá para a gente levar isso para outras áreas, como a recepção também. Eu acho que não é igual, por exemplo, musculação, que a recepcionista às vezes não treina musculação, um exemplo, né? Claro que se treinar é melhor. Só que quando você faz realmente o jiu-jitsu, você está lá dentro, você entende aquilo de uma outra maneira, né? Você meio que acaba se apaixonando por aquilo e você está colocando a pele em risco, né? Aquela história de realmente fazer o que tem que ser feito, né? Não ser uma coisa superficial. Então, que nem você falou, quando o aluno vai lá, veste o kimono, você vai lá, o recepcionista vai lá, veste o kimono, aprende a amarrar faixa, aprende hierarquia, quem é quem, né? Faz uma primeira aula, sente ali como que é uma primeira aula. Eu acho que ele vai, lógico, entender melhor como o aluno se sente, mas ele vai ter aquele pertencimento dentro dele, sabe? Vai ser diferente, aquilo ali vai agregar para a vida dele e, consequentemente, vai melhorar mais ainda o serviço para a academia no geral, né? O serviço da recepção dele. E aí isso vai ser passado depois para o professor. Então, por isso que eu acho que... Eu vou te perguntar isso, a diferença entre quando você não tinha treinado ainda e depois que você começou a treinar jiu-jitsu de fato, né? Na hora de você vender, na hora de você falar com o aluno, ou na hora mesmo de você passar um aluno para um professor específico, porque você já entendeu ali a necessidade daquele aluno e o jeito daquele professor. Então, acho realmente bacana isso. Acho que é um lado que, dentro do jiu-jitsu, a gente tem que explorar, sabe? Sim. Fazer com que a galera que trabalha com jiu-jitsu, seja lá qual for a área, realmente faça jiu-jitsu. Sim. Por ser algo tão específico assim, né? Sim. Porque assim, mas tem um risco nisso, porque acho que nem todo mundo que faz jiu-jitsu também está preparado para fazer o atendimento e a venda, né? Sim, Porque sim. às vezes acha que, não, vou colocar uma pessoa que é do jiu-jitsu ali e tá resolvido. Pô, isso é legal. Porque o atendimento à venda, ele é uma profissão que tem questões específicas a ela, né? Tem técnicas, tem procedimentos, processos, que tá para além do que acontece no jiu-jitsu também. Faz sentido. Porque às vezes o que eu vejo é assim, alguns gestores colocam, principalmente a academia que tem atletas e tudo mais, coloca a pessoa ali para cumprir com esse papel. Mas ela não sabe o que um atendente faz, né? Sim. Ela pode ser apaixonada e dar a vida pelo jiu-jitsu, mas ela também precisa dessa orientação profissional, né? Porque, assim, às vezes não basta a boa vontade, né? Precisa ter realmente conhecimento. Eu acho assim, realmente no jiu-jitsu a gente tem essa cultura, né? De colocar aquele cara que tá ali chegando, menos graduado, para dar aula, para ajudar nas aulas e para ficar na recepção, né? Está melhorando, mas acho que a maioria das academias tem essa cultura. Mas realmente isso não é profissionalizar, né? A coisa. Então, mas eu sou a favor exatamente do que você falou. Acho que você colocar um profissional ali que saiba vender, que você falou, tem técnica, que nem o jiu-jitsu, né? Tem técnica ali de venda, tem um jeito certo de falar com a pessoa, enfim. Ou então treinar essa pessoa para isso, né? Que é o que a sua ideia, que é o que você está fazendo muito bem. Mas aí sim, pegar essa pessoa e depois colocar o jiu-jitsu, sabe? Colocar para ela ter. Acho que
Acho que o inverso também às vezes pode acontecer, de repente a pessoa se apaixona por vendas e quer estudar o mundo, enfim, pode acontecer. Mas eu acho que dos dois lados tem que ter esse equilíbrio, mas lógico, o mais importante é a gente encarar que a recepção, ela tem um trabalho da recepção, de venda, saber vender, tem técnicas para isso, tem maneiras de falar diferentes. Acho que você vai poder explicar muito melhor que eu, é claro, mas de acordo com cada tipo de aluno tem um jeito de falar na hora da venda, né? Cada personalidade de cada pessoa. Então, eu acho que o caminho é profissionalizar cada setor ali, né? Para depois a gente ver a importância de juntar tudo. A importância da recepção, quando ela passa o aluno para o professor, enfim, do organismo todo, né? Da academia toda, assim. Acho que para o aluno ter uma experiência cada vez melhor dentro do jiu-jitsu ali, né? E eu acho que é por isso que o nosso trabalho conversa, nesse sentido de que eu, na questão do atendimento, o Edson, na questão das aulas, a gente está buscando a profissionalização, né? Que eu acho que aqui você poderia... Porque, assim, eu sei que o meu trabalho lá funcionava bem também, e, claro, eu tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? E aproveitar o momento. Mas eu tenho a consciência de que o meu trabalho ele funcionava bem, porque dentro do tatame estava funcionando muito bem também, que é a questão da qualidade das aulas, a qualidade também da relação dos professores com os alunos, que eu acho que ali na Aliança São Paulo é realmente algo muito especial, né? A formação que vocês tiveram, de poder aprender diretamente com o Fábio e outros professores que também estavam ali com ele, eu acho que isso também é o que traz um diferencial ali, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua visão como professor, né? De como o que diferencia um professor profissional, né, daquele professor que faz aí um trabalho amador, que não acompanha também o desenvolvimento, né, Claro. Então, Lu, eu acho que assim, são várias coisas que que eu te falei quando a gente começou o nosso bate-papo, né? Eu falei, é importante saber a técnica, é importante, óbvio, né? A gente tem que entender o contexto técnico da coisa. Mas eu acho que é mais importante você saber lidar com as pessoas, sabe? Você entender ali os diferentes tipos de pessoas e o jeito que você vai falar com cada uma delas, né? Entender o objetivo de cada aluno, falando de aula particular e de aula coletiva, e saber ali realmente conversar com aquele cara de acordo com o jeito dele, sabe? Eu acho que, como tudo, né? As pessoas são diferentes, então não dá pra gente querer tratar todo mundo igual. Eu acho que quando você ou coloca uma técnica para fazer isso, ou tem gente que faz isso naturalmente bem, né? Falando de professor, né? Você vê que o cara já fala bem, o cara é simpático, mas eu acho que o que diferencia muito um bom professor de um mau professor, digamos assim, primeiro a empatia, né? Você sempre se colocar no lugar do aluno, o aluno vem sempre em primeiro lugar nessa questão. Claro, a parte técnica ela é importante, né? Só que você entender ali o que o aluno quer. Por exemplo, por que eu falo isso? Meus alunos, eles fazem diferentes coisas, né? Tem aluno que é mais esporte, eu tenho aluno que é empreendedor, tem aluno que é do mercado financeiro. Então tem uma parte especial nisso, porque o bom professor ele também tem que saber de outras coisas, né? Ele tem que ter um conhecimento geral, digamos assim. Por quê? Cara, o cara tá ali e pensa assim, o cara tem um trabalho, o cara tá ali numa hora vaga do dia dele, ele escolheu para fazer um esporte. E muitas vezes ele quer falar da vida dele, né? Ele quer contar o dia a dia dele, ele quer, enfim, falar do que está acontecendo nas notícias. Então, se o professor só fala sobre jiu-jitsu, não rola, entendeu? Não rola aquela química, entre aspas, né? Então, acho que o bom professor também tem que ter isso, ele tem que saber interagir com o aluno, sabe? Ter uma troca, não adianta só o cara falar, você, sim, entendeu? Tem que ter uma troca. Eu acho que isso fortalece o laço entre professor e aluno, consequentemente fortalece o laço entre aluno e academia e fideliza o aluno. Como eu te falei, eu acho que não é só técnica em si. Claro que o jiu-jitsu proporciona coisas... O aluno vai ter vivências ali dentro do tatame, que aos poucos ele vai entendendo
como ele vai aplicar isso na vida dele, né? Mas até ele chegar lá, precisa ter outra coisa que linke ele precisa se sentir bem no lugar. E a pessoa se sente bem no lugar quando ela é ouvida, né? Quando ela conta o dia a dia dela e você entende o dia a dia dela, ela conta o trabalho e você entende o que está acontecendo. Então, acho que isso é uma das principais coisas que tem que ter. Eu até falo um pouco disso na minha plataforma, onde tem um módulo especial, assim, onde eu dou uns insights que eu tive durante a minha carreira de professor, digamos assim. E eu acho que isso eu fiz muito instintivamente no começo, sabe? Aí depois eu vi que tinha uma técnica para isso, assim, eu comecei a fazer isso mais conscientemente. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante recepção ter também, de certa forma, né? Pô, o cara às vezes vai chegar lá, ele saiu da aula, né? Vamos pensar, na Aliança São Paulo. O cara desceu da escada, saiu da aula. O cara vai parar ali, às vezes, na recepção para comprar um produto, para falar de alguma coisa. Eu acho que quem está na recepção tem que também estar por dentro daquele aluno. O que aquele aluno gosta de fazer? Qual que é o hobby dele? Né? Com o que ele trabalha? E tem que entender um pouco. Eu não sou especialista, mas tem que saber falar sobre o mundo do cara, sabe? Sim. Tem que ter interesse, né? Acho que é isso. Tem que ter interesse pela pessoa e tem que ser um interesse genuíno. É lógico que a gente vai estudar, a gente vê que tem técnicas realmente para você desenvolver isso em você. Sim. Mas o interesse é algo que não tem como você implantar dentro da pessoa, né? Acho que tem formas da gente estimular isso nas pessoas, né? Mostrar o caminho e tudo mais. Porque tudo isso que a gente está falando tem que acontecer de forma muito natural, né? É aquela questão, às vezes, até da vocação, né? A pessoa, às vezes, ela tem vocação, às vezes ela não tem. E aí, o gestor, ele precisa conseguir identificar isso também para saber se realmente aquela pessoa, ela é a melhor pessoa para estar ali na recepção, né? Às vezes não é. E não ter o medo de, talvez, trocar, remanejar, ver se ela não se enquadraria melhor em alguma outra função. Porque isso que aquilo que a gente está falando é de ter a gente está falando de um trabalho profissional e que tenha realmente um diferencial. Eu acho que o diferencial a gente consegue construir ele a partir do quanto a gente realmente está envolvido no trabalho, porque acho que a gente encara também o nosso trabalho muito como uma missão mesmo, né? Sim, sim. É uma parada mais profunda pra gente, né? Não é mais um trabalho, entendeu? Exato. Não é só mais um trabalho. A gente está aqui o tempo todo investigando o que a gente faz, né? E realmente acredita no jiu-jitsu, né? Sim. Eu acho que isso também é uma das coisas que faz muita diferença em um atendimento ou num trabalho de venda. É você acreditar realmente naquilo que você tá vendendo. E aí eu acho que isso vai para além de qualquer técnica, às vezes, né? Porque passa uma verdade. E eu acho que essa verdade que passa quando você vai comunicar, que faz com que a pessoa se encante pelo serviço. Sim. E é uma coisa que eu acho que eu aprendi isso ali na Aliança São Paulo também, mais uma vez, né, a questão da sorte de eu estar no lugar certo, porque ali as pessoas, os professores, eu peguei acho que isso muitos dos professores, realmente acreditam no que estão fazendo. Tem muita... Ali a gente sabe, saíram os melhores e formam os melhores, né? E não é à toa, né? Acho que tem o trabalho da liderança também, que passa isso para a equipe, né? Sim, sim. Você tocou num ponto legal, Lu, que até é uma coisa que a gente falou na última reunião, lá da Aliança São Paulo, e eu acho que tem a ver também, eu queria até te perguntar isso. Por exemplo, a gente falou do cara ter o dom, digamos assim, de venda, né? O cara já fala melhor, e acho que tem 2 pontos importantes. Um ponto é na hora de contratar, né? O cara, o gestor ali, ou o cara que está responsável pela contratação, saber ver isso na pessoa, saber quem que é a pessoa certa para aquele cargo, o jeito da pessoa, que você falou, a pessoa gosta de vender mesmo, né? Ela fala bem, ela é interessada realmente nas pessoas, qual que é a proposta daquela pessoa? E outro ponto, Lu,
que foi o ponto que nós falamos na reunião, foi que, pô, será que é interessante ter uma pessoa só de vendas, só para vender ali o plano, tá ali atendendo o aluno, e outra por trás, fazendo, enfim, pagando imposto, vendo a agenda de aula. É óbvio que às vezes não é a realidade da maioria das academias, né? Contratar 2 pessoas, se a gente for colocar em 2 turnos, seriam 4 pessoas, digamos assim, né? Mas, de repente, eu acho que é o caminho para profissionalizar, né? Que a gente falou, ter um atendimento de alto nível que começa ali na recepção. O que você acha disso, assim? O que você pensa disso? Mas tocou em alguns pontos bem importantes. Primeiro, você falou da questão da contratação, né? O mercado de trabalho nessa área é bem complicado, porque geralmente as pessoas que ocupam o cargo... Porque, assim, o recepcionista tem uma remuneração baixa. Sim, né? Que é outro ponto importante que a gente... outro ponto. Né, tem que... Não tem uma formação, uma capacitação de recepcionista. Geralmente são pessoas que estão precisando de algum... Como foi no meu caso, como foi no caso da minha irmã. Eu era estudante, eu precisava de um emprego ali para poder me manter aqui em São Paulo. Então não era meu objetivo seguir ali na recepção, é algo provisório. Geralmente é algo provisório, ou é alguma pessoa que já cumpriu o que tinha que cumprir e quer se manter ocupado, pessoas mais velhas, né? Também procura esse tipo de trabalho, enfim. Então, não, tem uma remuneração baixa e não exige uma capacitação também, uma qualificação muito alta para poder estar nesse cargo. Então, eu acho que às vezes é mais importante o gestor ter muita clareza, entender muito bem o que é esse trabalho para conseguir orientar, porque dificilmente ele vai encontrar uma pessoa que saiba e que vá, enfim, ter a iniciativa e fazer tudo o que precisa. Então, ele precisa se capacitar. Acho que às vezes o treinamento é mais interessante até para o gestor do que para o funcionário. Entendi. Que é o trabalho da recepção. Faz Sim, sentido? faz todo sentido, claro. E isso que você falou, o que acontece, o que eu vejo, às vezes se confunde muito o trabalho administrativo com o trabalho da recepção. Então a recepção, é isso que você falou, ela não fica só focada na venda e no atendimento. Ela acaba cumprindo com funções administrativas. Sim. E aí, eu acho que isso sim, porque assim, a gente sabe que tudo é foco, né? Enfim, se o foco está dividido, a qualidade vai cair. Então, se ele está preocupado em cuidar do pagamento e tudo mais, o foco na venda vai cair. Sim. E uma coisa interfere na outra. É difícil, pegando a realidade das academias hoje, e sabe que não dá para simplesmente sair contratando, né, pessoas, isso tem um custo muito alto, tem um impacto muito grande no orçamento da academia. Mas é preciso ter essa clareza. Porque às vezes o gestor acaba transferindo muitas tarefas administrativas para a recepção e isso vai afetar a performance dela da venda. Sim, faz todo sentido. Seria o ideal as academias terem isso, terem o pessoal focado na venda, no atendimento, ficar ali na linha de frente, no balcão, um gerente, que é que cuida da questão mais administrativa, que vai supervisionar o trabalho, e aí o gestor também fica mais liberado para pensar questões mais estratégicas, né? Cuidar mesmo de conseguir ter tempo para cuidar de dar o direcionamento do trabalho, porque também o que acontece às vezes o gestor ele fica sobrecarregado com as questões administrativas e ele não tem tempo de descansar, de pensar estratégia, porque geralmente também o dono da academia ele dá aula, né? Então, é que você tocou num ponto legal que eu acho que vai ficar mais fácil ainda do pessoal que está assistindo entender, né? Quando a gente fala de recepção, a gente não entende que tem várias coisinhas dentro da recepção ali, né? Então a gente meio que generaliza a recepção. Né? Fala, pô, a recepcionista, qual que é o trabalho dela? É atender, é cuidar de agenda, é falar por telefone, é falar no WhatsApp, tá ali no computador. Só que, por exemplo, a mesma coisa da gente pegar um professor de jiu-jitsu e mandar ele atender também. Então ele está dando aula, no meio da aula dele ele sai, vai atender o aluno que está chegando, e aí, pô, ao mesmo tempo ele tem que pensar no aluguel que ele tem que pagar, então ele faz várias coisas ali dentro da academia. Eu acho que é a mesma coisa que acontece na recepção, só que a galera não enxerga, porque
é mais fácil a gente ter ficar cego em relação a isso, né? Só que eu acho que é tão importante quanto o professor estar dando aula, cuidar da parte só do tatame, muitas vezes não se preocupar nem com a agenda, na minha opinião, né? Hoje em dia existe essa preocupação, mas, na minha opinião, teria que ter alguém para se preocupar com isso. O professor tem que estar 100% focado dentro da aula e deixar alguém cuidando. Eu acho que é a mesma coisa do recepcionista ter que ver o WhatsApp no computador ali, responder milhões de dúvidas de vários alunos ali o dia inteiro e atender quem está chegando pela primeira vez na academia, sabe? Eu acho que isso não se mistura, entendeu? Mas a coisa não se mistura um professor atendendo na recepção, entende o que eu quero dizer? Sim. Por isso que talvez a gente tenha que achar, acho que é um processo, né? Que nem você falou, a maioria das academias não consegue fazer isso ainda, né? A maioria das academias não conseguem contratar, principalmente no começo, 2 profissionais ali ao mesmo tempo. Mas eu gostei do lance que você falou de ter um gerente, de repente, ali, né? Que a gente estava conversando antes do bate-papo, e ter um recepcionista, né? De repente o gerente fica mais por trás, e esse cara que está na recepção cuida mais da venda realmente, e deixa para o gestor, para o dono de academia, pensar numa visão mais estratégica, digamos assim, mais ampla, né? Ele consegue olhar todos os setores e pensar, putz, eu tenho que alterar isso, tenho que melhorar isso na minha academia, porque senão ele fica ali atarefado com as coisas e não cresce o negócio, né? Não tem essa visão mais ampla do negócio. Eu acho que quanto mais a gente separar e deixar cada um meio no seu quadrado, claro, todo mundo entendendo todos os processos, mas quanto mais a gente separar, mais profissional vai ficar, melhor atendimento vai ser pro aluno, para quem está chegando, e mais o negócio vai crescer, sabe? Eu acho que é por esse lado, assim. E te ouvindo falar me deu me fez entender melhor isso agora, entendeu? É um processo. E qual é o lance, né? Você precisa entender em qual etapa do processo você está para poder entender qual passo você precisa dar. Para não dar nenhum passo maior que a perna, né? Sim. Sair contratando um monte de gente e falir a academia. Falir a academia. Olá, galera. Tá bom, obrigado. Então, precisa entender em que momento você está para organizar, planejar o seu desenvolvimento. Se você não tem condições de contratar uma recepcionista, você precisa entender o que é o trabalho da recepção. Você precisa organizar para conseguir minimamente organizar a vida do teu aluno ali dentro. Porque a má administração, ela reflete na qualidade da experiência do aluno ali dentro. Porque o pagamento fica desorganizado, as informações que ele precisa receber, ele não recebe. Você sente isso quando você vê que teu aluno tem muita dúvida sobre o que acontece ali dentro. Aquele cara que nunca entende exatamente, né, eu posso fazer essa aula, qual horário é... Sabe, sim, claro. A informação não chega. Então, se você não tem a condição de contratar uma recepcionista agora, então como você vai se organizar para conseguir dar conta de atender o teu aluno e dar aula? Então, começa tentando organizar um espaço ali para você ter uma partezinha, um computador, enfim, para fazer o administrativo e separar um momento do seu dia em que você vai focar nisso, né? Vai focar em ver quais são os alunos que você tem ali, se os pagamentos estão organizados, entrar em contato, né, mandar mensagem para quem não está vindo, começar mexendo nisso, porque isso já vai refletir na tua receita. Parece que não, mas essas coisas, se você começa a organizar, reflete, porque isso vai agregando mais valor para o seu trabalho. Sim. Trazendo mais pessoas, e aí você vai ter condição de, aí no segundo passo, contratar uma recepcionista. Mas é isso, se você coloca uma recepcionista e nem você tem claro o que é esse trabalho, você vai perder tempo e dinheiro, porque você às vezes vai ter uma pessoa ali que até vai atrapalhar ainda mais, ela vai gerar mais confusão. Então, entende essa questão do processo? Eu acho que isso que eu tô falando é importante, porque assim, às vezes o gestor vai lá e culpa o funcionário que não sabe trabalhar. Mas o gestor realmente sabe o que precisa ser feito, ele sabe dar direcionamento. Porque se você não tiver esse conhecimento, não trazer essa responsabilidade para si, dificilmente você vai conseguir encontrar e colocar uma pessoa realmente capaz de fazer o trabalho. Faz sentido? Claro, faz sentido. Como que eu vou
ensinar alguma coisa que eu não sei, né? Sim, avaliar. Como que eu vou passar uma coisa que não... Eu não sei, não tenho essa noção, né? Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que é um... que assim, as coisas são feitas de pequenas coisas, né? Pequenos detalhes. Pro bom e pro ruim, né? Então, às vezes, pô, uma coisa começa meio que desorganizada, o professor, muitas vezes o gestor não tem uma noção de atendimento, não procura estudar, que a gente falou, tem técnicas para isso, né? Não pode ser mais encarado como só deixar alguém ali na recepção para atender quem chega e vende o plano ali na hora de qualquer jeito, né? Tem que ser, tudo tem o passo por passo. Eu acho que se o gestor não tem essa cabeça, se o professor não tem essa cabeça também de entender o aluno, de entender o que o aluno quer, para entregar o melhor serviço para ele, fica uma coisa sem processo nenhum, né? Fica uma coisa meio bagunçada, digamos assim. E isso começa do gestor, que você falou, né? Dele treinar, claro, contratar essa pessoa já que tem uma veia, digamos assim, para isso. Acho que isso é importante. Ou já explicar logo de cara, né? Falar, ó, não é só um trabalho de recepção, né? Você vai vender, você gosta disso, você sente bem fazendo isso, eu preciso que você entenda o que é o jiu-jitsu. Tem uma conversa bem franca no começo, para depois que aquela pessoa for contratada, ela já meio que saber o que espera, sabe? Não ser jogada ali na recepção, né? Mas eu concordo, isso começa com o gestor. É a mesma coisa do professor, né? Começa com o mestre, né? Começa com o mestre dele. Acho que eu já vi até o Fábio falando isso, né? Se um aluno dele dá uma aula ruim, a culpa é dele, digamos assim, né? Entre aspas. Porque se eu tenho um aluno e ele não está passando da maneira que eu acho, claro que não é todo mundo que é igual, né? Eu vou passar diferente de você, a gente pensa diferente, tem jeitos diferentes. Mas se dentro do aceitável ele está muito diferente, o cara está fazendo errado, a culpa é minha, que em algum momento eu não soube passar aquilo pro cara, né? Porque às vezes o que é óbvio pra gente, o que é óbvio pra mim, talvez não seja óbvio pra você. E o óbvio sempre é preciso ser dito, né? Então acho que essa coisa, acho que nem você falou dos processos, reunião é importante, pelo menos ao meu ver, assim, eu como professor, né? Sempre que, por mais que seja óbvio, quando a gente para de se falar, pode ver, é que nem, por exemplo, às vezes a gente sai para tomar um café e fala várias coisas, né, sobre jiu-jitsu, sobre, enfim, várias ideias que a gente tem. E aí se a gente não se vê de novo, aquilo que é? Dissipa, né? A gente perde aquilo, sabe? Perde a liga, entendeu? Perde as ideias, né? E aí, se você ficar sempre se vendo, fazendo reunião, aquilo vai fortalecendo, vai surgindo várias outras ideias. Eu acho que é a mesma coisa também numa academia de jiu-jitsu. Eu acho que tudo tem que estar interligado, os professores, a recepção, e tem que ter uma reunião para alinhar os processos sempre, sabe? É claro que eu não tenho um negócio físico ainda, mas o que eu sinto como professor é isso. Quando tem uma reunião mais regular, as coisas ficam mais firmes, sabe? Os processos ficam mais alinhados, entendeu? Por mais que seja óbvio, seja o mesmo papo toda a reunião, seja para relembrar processo de entrega de grau, processo de recepção, e aí primeira aula, é aluno que está chegando. Sempre quando alguma coisa é dita várias vezes, aquilo fica mais forte, sabe? Então isso eu acho que é até um ponto legal para te perguntar o que você pensa em relação a isso, né, do gestor, de fazer essas reuniões. Você pensa que tem que estar recepção e professor junto? Tem que ter uma reunião para todo mundo? Ou tem que ter uma reunião, sei lá, quinzenal, somente com a galera da recepção, galera de vendas, né? Eu acho que para a gente chegar no processo mais firme, tem que ter essa reunião. Precisa, porque é um trabalho conjunto. Porque no dia a dia, a gente entra no modo automático e a gente tem a tendência a ir relaxando mesmo, né? Sim. Para ficar mais fácil, né? Então, ter essa constância de reuniões, isso que você falou, às vezes para falar o óbvio, pô, mas de novo, mas é importante, porque o óbvio a gente vai esquecendo, mas também é importante, assim, quando for a reunião, o gestor, o líder ali, precisa ter clareza do que vai ser discutido, né? E sempre ir pensando em resolver as questões, não ficar, às vezes faz reunião e é enfadonho, é chato, porque
fica só falando de problema, né? De problema e reclamando. Acho que reunião não é um lugar para reclamar, é para buscar solução. E aí, se a recepção tem que estar junto com os professores ou não, isso vai depender do assunto. Acho que tem assuntos que o gestor pode falar diretamente com a recepção, semanalmente, ou no dia a dia, ele acompanhar o trabalho, porque aí tem questão mais relacionada ao administrativo, né? Por exemplo, não tem que numa reunião de aluno com o professor falar como que está a lista de inadimplente. Faz sentido. E aí vai colocar uma coisa na cabeça do professor que não é minha responsabilidade isso, enfim. Mas eu acho que, por exemplo, a recepção ela tem que saber como que está o desenvolvimento dos alunos. Então, ela entender, por exemplo, como que está a graduação, como que está... Porque aí a recepção é bem importante nisso. Como que está a experiência do aluno nas primeiras aulas, né? Porque isso reflete no índice de conversão de venda. Claro. Então, eu acho que é legal colocar a recepção para ver isso junto com os professores, porque ela acaba tendo uma visão também mais global da academia. Faz sentido isso? Não, faz sim, faz todo sentido. Eu acho que até mesmo para explicar para o aluno, né, alguma dúvida, entender ali o que o aluno precisa, né? Ou entender também, falando não da parte tanto de vendas, mas da parte de quando o aluno sai da academia, né, quando ele cancela o plano, por que ele está cancelando, qual o momento que ele está cancelando, ele cancelou depois das 3 primeiras aulas, né, introdutórias, ou ele cancelou quando ele entrou num próximo nível ali, que ele começou a treinar de fato, e aí entra naquele papo, né, quando quem está trabalhando também, além, lógico, de cuidar da parte de venda, ser especialista nisso, fazer realmente o jiu-jitsu, né, colocar a pele em risco, entender o que está acontecendo, eu acho que faz todo sentido o que você está falando, sabe? Disso mesmo, da recepção participar também da reunião dos professores para ter essa ligação. Né? Eu acho que isso é muito importante. Aqui eu queria falar um pouco mais da prática do jiu-jitsu, que enfim, o Edson foi meu professor, né, por um tempo, eu ajudei algumas aulas dele, fui boneco aí de aula também. Sim. E a gente fez muita escolinha junto, né? Sim, muito drill, né, repetição de movimento. Sim, e bastante coisa que, enfim, inevitavelmente eu também fui incorporando no meu jogo e acabei incorporando também a tua metodologia, né? Então, quando eu tô em aula, eu tenho muito também da tua visão sobre como aprender, porque você fala muito, não só da técnica, mas do conceito por trás da técnica. Né? Gostaria que você explicasse um pouco pro pessoal a tua metodologia e falasse sobre o teu curso, que é disponível aí para compra. Eu acho que o seu jeito de passar a mensagem se parece muito com a forma do que eu penso, né? A gente entendeu o que está acontecendo nas coisas, né? Tanto dentro do jiu-jitsu, como fora do jiu-jitsu, como nas vendas. Quando a gente entende o que está acontecendo, quando a gente entende o que eu falo de conceito, né? Entende o porquê das coisas. Acho que o conceito é você entender o porquê certa coisa acontece. Você consegue, de fato, incorporar aquilo na sua vida, né? Então, a minha metodologia é baseada nisso, é baseada em você entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, dentro do jiu-jitsu, você entender o que está acontecendo em certa posição, sabe? Tá montado, o que eu posso fazer daqui, por que eu faço as coisas. E tem a ver também com a pele em risco que a gente falou lá no começo, né? Então, por exemplo, o que eu penso? Que eu ensino muito no meu curso. Primeiro você entende o que está acontecendo, depois você faz o treinamento específico daquela situação. Você faz a escolinha, né? Você repete o que você falou, a gente fazer a escolinha, depois você faz o treinamento específico daquela situação. E aí você está pronto para colocar aquela situação no treino de fato, né? Então, ela é baseada mais nesses 3 pilares. O entendimento, a escolinha e o treinamento específico, né? Mas o que eu falo muito é sobre isso, o conceito de cada fundamento dentro do jiu-jitsu. Se a gente fosse passar para a área da recepção, é você
entender o perfil de cada aluno, né, na hora de fazer a venda, talvez. Não só querer aplicar a técnica em si, sabe, mas entender o que está acontecendo. Eu tenho uma plataforma, que você falou, uma plataforma que se chama Além do Jiu-Jitsu, onde é um curso online de jiu-jitsu ali, onde eu vou alimentando o curso com o passar dos meses, das semanas, né? O acesso é vitalício, então quem adquirir o curso tem o acesso aí, por enquanto ele é vitalício, tem acesso completo. Mas a ideia não é um curso de posições, sabe? A ideia é passar o entendimento para o cara que está querendo melhorar o jiu-jitsu ali, seja ele o praticante, pro hobby, seja ele um competidor, ou até mesmo seja ele um professor, né? Porque a gente vê muito isso, né? Quem é competidor já automaticamente já está ali atrelado a dar aulas, né? Porque o jiu-jitsu não é profissional ainda para você ser profissional como atleta, então eu acho que isso linka muito bem também. É por isso que eu até fiz um módulo de professores no curso. Mas é basicamente isso. Eu acho que o mais importante é a gente ter conteúdo de qualidade que faça a pessoa entender o que está acontecendo. Em qualquer área, assim, sabe? Eu acho que a internet ela é uma grande facilitadora disso. É uma coisa que a gente não imaginava um tempo atrás ter acesso. A gente tem acesso com a internet. Então, resolvi usar a internet para conseguir chegar em mais pessoas, que é mais ou menos o que você está fazendo também, né? Eu acho que esse trabalho é importantíssimo, cara, importantíssimo. A gente dá valor a esse trabalho e a gente continuar fazendo isso para melhorar mais ainda o jiu-jitsu, para levar informação aí para o pessoal do jiu-jitsu. Legal. E no bate-papo também a gente vai aprendendo aqui, né, na conversa. Pô, teve várias coisas que você vê, né, como aquele papo da reunião que a gente falou, né? Sim. A gente só aprende, a gente só vai melhorando falando, né? A gente vai tendo outras ideias, eu vejo a sua ótica da coisa, e aí eu penso, putz, faz sentido isso que a Luana falou. Ah, já tem outra ideia, e a coisa vai fluindo, né? Sim. Então, pô, foi muito legal o bate-papo, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Os próximos, você pode me chamar quando tiver também, eu vou vir com certeza. Porque no próximo a gente já vai ter passado por muito mais coisas, Exato. Colocado em prova muito do que a gente falou aqui também. Exato. As ideias que a gente teve aqui, né? Os insights que a gente teve. Enfim, acho que a gente vai melhorando a cada... Tudo que a gente faz repetidamente, a gente vai fazendo cada vez melhor, né? E vai tendo outras ideias, que você falou. Então, eu acho que esse quadro que você colocou aqui hoje, enfim, essa entrevista, né? Esse bate-papo, na realidade, foi mais um bate-papo. Eu acho que é algo que a gente deveria fazer mais vezes, acho que é algo que a gente deveria colocar também, que vai ajudar muitas pessoas, vai ajudar a gente também, né? Que a gente troca ideia. Então é aquele ciclo, né? Eu gosto do que eu faço, porque, cara, aquilo me faz bem, automaticamente eu faço bem para outras pessoas e tá tudo certo, entendeu? Mas foi bem bacana. Muito obrigado, Lu, pelo convite. Edson, ser meu primeiro convidado, e para mim não poderia ser outra pessoa pela relação que a gente tem. Quanto que você me ajudou, o Edson teve comigo em competição. Sim. Meu coach, a gente fez umas 2, 3 viagens juntos. É verdade. E a parceria mesmo, né? A gente gosta da companhia do outro. Sim, também. É lógico, claro. Te enche muito saco, você me enche muito saco. E a admiração que eu tenho pelo trabalho dele, porque ali, trabalhando junto, eu vi que é isso que ele tá passando no curso para vocês, é fruto de um trabalho real e de muito tempo. Então, funciona, dá certo, né? Eu acho que é isso, não precisa simplesmente copiar o que você faz, enfim. Sim, cada um tá sujeito, Mas eu acho que ele mostra, assim, um caminho que dá certo, né? Então, agradecer, pra mim, isso daqui que a gente tá fazendo é extremamente importante. Tô no início também da minha trajetória e vai fazer muita diferença pra mim esse trabalho. Muito obrigado, Lu. E parabéns pela ideia de você falar sobre isso, né? Eu acho que é que eu falei no começo da entrevista, do bate-papo, você já tem uma história ali, você sempre foi uma menina que estudou muito, que sabe muito de várias coisas, e você teve a vivência da arte marcial por completa, né? Você realmente treinou de verdade, você competiu, você ainda compete de verdade, ao mesmo tempo você trabalhou na recepção, então você tem esse background para falar do que você está falando, sabe? Então, eu acho que você tem que continuar com esse trabalho. O trabalho já está crescendo, né? A gente já está vendo já. E eu acho que esse trabalho é essencial pro jiu-jitsu, sabe? Eu acho que é uma parte que talvez a gente não estivesse enxergando. Tava meio carente assim, né? Claro que começou agora o jiu-jitsu a crescer mais ainda, mas eu acho que
o seu trabalho vai ser muito importante para a galera para os gestores de academia que querem crescer o negócio, querem fazer um negócio realmente profissional. Parabéns aí pelo trabalho, muito bom. E a gente quer também deixar o agradecimento a um Coffee Co, aqui no Espaço Terra, em Pinheiros, por ter cedido o espaço para a gente realizar a entrevista. Sim, sim. A gente costuma vir muito aqui tomar café. Não é porque a gente veio aqui só fazer bate-papo, não. A gente vem aqui mesmo, direto, tomar café, enfim, vir com a galera da academia, resenhar. Quando a gente tem um papo mais sério para falar, a gente vem aqui também. Então, para quem é amante do Jiu-Jitsu Café está muito conectado, né? Todo mundo gosta bastante. Esse eu acho não, eu tenho certeza que é o espaço mais legal e tem o melhor café do Brasil. Então, venham conhecer aí o espaço da Coffee aqui em Pinheiros. Tem também na Nova Aliança de Jardins, tem o Coffee. Então, o espaço está bem legal lá também. Então, se você gosta de café e gosta de jiu-jitsu, você tem que vir aqui na Coffee. Agradecer o Stefano, né, que você deu espaço para a gente, que a Lu falou. E é isso.